E o que é um sacramento? Um sacramento é um sinal visível que Cristo institui para nos dar uma graça. Todos os 7 sacramentos são sinais visíveis que Cristo instituiu para nos dar uma graça. Ora, quem instituiu o sacramento da Crisma então foi quem? Cristo, porque a Crisma não é um sacramento, e se é um sacramento, é instituído por Cristo. Portanto, quem instituiu o sacramento da Eucaristia? Cristo. Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. E eu já sei que vocês tiveram uma outra formação esse ano, em que falou algo sobre a Eucaristia também, e o formador leu a passagem lá de Lucas, que fala sobre a instituição do sacramento da Eucaristia. Cristo, pode passar. Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia quando? Aonde? Aonde foi? Na celebração, no dia da última ceia. Ali Cristo instituiu a Eucaristia. E a gente escuta as palavras da instituição de Cristo na Eucaristia aonde? Até hoje? Na missa. Em qual momento? Na consagração. O que é que o padre diz? Na noite em que ia ser entregue, né, e abraçando livremente a paixão, ele pegou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos dizendo. E aí repete as palavras que Cristo falou lá na última ceia quando instituiu a Eucaristia. E ele diz: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ele diz assim: isto é como se fosse meu corpo. Isto lembra meu corpo. Isto representa meu corpo. Ele diz isso. Ele diz isto é. E se é, minha gente. Não tem interpretação que mude isso. É o meu corpo. Então ali, na Eucaristia, na hóstia consagrada, está o corpo de Cristo. No vinho consagrado está o sangue de Cristo. Então, se a Eucaristia é um sacramento, ela é um sinal visível que Cristo instituiu, já vimos que Ele instituiu na última ceia, para nos produzir uma graça. E a Eucaristia não produz uma graça só, ela nos produz várias graças. Uma das graças que a Eucaristia nos produz é tornar todos nós um único corpo. Ora, quando você comunga, todos nós temos o mesmo corpo de Cristo e nos tornamos assim um só corpo, uma só fé, uma só igreja. A comunhão, a Eucaristia, quando eu recebo o corpo de Cristo na hora da missa, eu também me torno participante do corpo de Cristo. Santo Agostinho, ele diz uma frase muito bonita. Quando eu comungo do corpo de Cristo, não é eu que me torno semelhante, não é Cristo que se torna semelhante a mim, é eu que me torno semelhante a Cristo. A gente não dizem que a gente é aquilo que a gente come? Já ouviram esse, né? Já ouviram esse termo, né? A gente é aquilo que a gente come. Então, a gente pode usar nessa frase aqui, quando eu recebo a Eucaristia, eu me torno aquilo que eu comunguei. Eu me torno participante do corpo de Cristo. Estão acompanhando? Está dando para acompanhar? Posso ir? Então, a Eucaristia é um sacramento que Cristo instituiu para nos produzir uma graça. Então a gente vê várias graças. Pode passar. Pronto. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Quando alguém pergunta, a Eucaristia, não sei se ainda sabe também, é grego, não é? Eu acho. Grego, né? Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graças. E por que o sacramento tem esse nome, Eucaristia? Por que é ação de graças? Ora, porque no momento da celebração da missa, no momento da Eucaristia, ali o padre... Já viram no ofertório que o padre ergue o pão e o vinho e fala umas palavras que só ele diz para ele? Ele está ali agradecendo. Ele está agradecendo a Deus. Está dando para acompanhar? Olha, eu aprendi uma técnica com uma pregadora, Shirley. Já ouviu falar de Shirley? É uma pregadora da RCC. Ela aprendeu uma técnica com ela, que quando tiver alguém dando um cochilinho, é de noite, terça-feira, teve gente que veio do trabalho, ela diz o quê? Aí ela fala assim: me ajude. Todo mundo bate palma, certo? Aí eu vou começar a fazer, vamos lá, me ajude. Pronto.
Toda vez que eu ver alguém daqui, se eu conseguir enxergar daqui alguém pescando, peguei a técnica dela e vou pedir a vocês me ajudem. Tá bom assim? Aí vocês me ajudam. Agora eu não vou entregar a minha não, só perdi não. Bom, pode passar, viu? Agora tem gente que já está se entregando, eu não entreguei ninguém, viu? Agora se vocês estão se entregando, não posso fazer nada, viu? Bom, também sobre o sacramento da Eucaristia, a gente pode falar que a Eucaristia é considerada o sacramento dos sacramentos. Nós temos quantos sacramentos que eu falei? 7. Mas a Eucaristia dos 7 é considerada o sacramento dos sacramentos. E a Isélia não responde e os irmãos também não. O resto, alguém sabe me dizer por quê? Por quê? Por que você acha que a gente diz assim, a Eucaristia é o principal dos sacramentos, é o maior dos sacramentos? O que é que vocês acham? Alguém arrisca uma resposta? Ele é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Alguém mais? Tem alguma resposta? Todo mundo concorda com ela, pelo menos, ou discorda? Nem concorda, nem discorda. Eu tô branco. É isso mesmo. Pode passar. A Eucaristia é considerada o sacramento dos sacramentos. Ora, por todos os sacramentos, eu recebo uma graça de Jesus. Mas pelo sacramento da Eucaristia, eu recebo o autor da graça. Eu recebo o próprio Jesus Cristo. Pela confissão, eu sou perdoado dos meus pecados. Pela crisma, eu recebo o aprofundamento dos dons do Espírito Santo. Pelo batismo, eu sou convidado a um renascimento, eu sou renascido no Espírito Santo. Mas pela Eucaristia, eu recebo o próprio autor da graça, eu recebo Jesus Cristo. Por isso que ela é considerada aí, o sacramento dos sacramentos. Rapidinho. Todos os sacramentos, no final, têm como objetivo nos levar à Eucaristia. Ela é o maior dos sacramentos, então todos os demais me levam à Eucaristia. Ora, tanto é que para eu fazer a minha primeira comunhão, eu tenho que ser batizado. Ou seja, me batizo para poder chegar à primeira Eucaristia. Eu me confesso para estar perdoado dos meus pecados e poder comungar. Né? Então, todos os sacramentos, eles vão sempre nos levar para a Eucaristia. Pode passar. A Eucaristia também, ela é considerada sacrifício. Por quê? Porque ela relembra e atualiza a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E é daqui onde muitas pessoas, eu não vou emitir minha opinião, mas é daqui onde muitas pessoas dizem assim, não pode bater palma na missa. Já viram isso? Por que muitas pessoas dizem assim, olha, não pode bater palma não? Tiram de onde isso? Tiram basicamente daqui. Porque se a Eucaristia é um sacrifício, como é que eu estou aplaudindo um sacrifício? É mais ou menos esse o argumento. É mais ou menos essa a argumentação de que diz que não pode bater palma. É considerando que a Eucaristia é sacrifício. Já tem outra parte que vai dizer, não, pode bater palma, que eu não estou batendo palma para sacrifício, não. Mas é só um sinal de alegria nossa de estar reunidos na casa do Senhor. Tem os dois argumentos, né? Mas quem diz que não pode bater palma é considerando isso aqui. A Eucaristia é um sacrifício. Se é um sacrifício, eu não posso, diante do sacrifício, estar aplaudindo. E ela é sacrifício porque ela relembra e atualiza a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ora, ela atualiza, ela torna atual a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não é uma lembrança. Quando nós estamos na missa, a gente não está fazendo, o padre ele não está representando, ele não está lembrando aquele dia que Cristo instituiu a Eucaristia. Aquele dia que Cristo instituiu a Eucaristia. Ele não está relembrando, ele está tornando presente. Está acontecendo ali, no altar do Senhor, durante a missa, está acontecendo ali o sacrifício da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E é uma coisa muito importante que o catecismo nos ensina. O sacrifício de Cristo na cruz e o sacrifício de Cristo na Eucaristia são dois modos de um mesmo e único sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz, que não tem, né? Mas pronto, o sacrifício de Cristo na cruz e o sacrifício de Cristo na Eucaristia são o mesmo sacrifício. O que muda é o modo desse sacrifício.
Cristo, primeiro, ele celebra a última ceia. Cristo, na última ceia, ele se entrega por nós ritualmente no sacramento da Eucaristia, no modo do ritual da Eucaristia. E depois, Cristo se entrega por nós na cruz, fisicamente, historicamente. Então, tanto a Eucaristia como o sacrifício de Cristo na cruz são dois modos de um só sacrifício. A Eucaristia é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz é o mesmo da Eucaristia. Minha gente, vocês me ajudam? Obrigado. Então, são dois modos de um só e único sacrifício. Ó, tá vendo? Quem ri se entrega, tá vendo? Eu não disse nada. Eu não falei nada. Tá rezando, ela tá meditando, rezando. Bom, sim, e o sacrifício, enquanto o sacrifício da missa é um sacrifício incruento, ou seja, sem dor, Jesus, quando se faz presente na consagração, na Eucaristia, não há dor, é um sacrifício sem dor, enquanto no sacrifício de Cristo na cruz, foi com dor, foi cruento, como a igreja diz. Pode passar. Bom, outra coisa que a gente tem que falar sobre o sacramento da Eucaristia, antes de falar sobre os milagres eucarísticos, é a afirmação que a igreja diz que na Eucaristia, Cristo está realmente presente. Ora, aí eu vou questionar vocês. Cristo disse que estava presente onde... Cristo disse assim: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome. Então, onde tem aqui, tem mais de dois, não tem? Tem mais de dois aqui, eu acho que tem. Estão, onde tiver mais de dois, Cristo estará em nosso meio. Então ele está aqui. Agora veja, mas a igreja diz que na Eucaristia Cristo está realmente presente. Oi, gente, então ele não está aqui agora não? O que será que significa essa afirmação? Cristo também está presente na sua palavra. Cristo está presente na Bíblia. Ali está Cristo também na sua palavra. Sim. Então, peraí. Cristo está na sua palavra. Cristo está onde tiver dois ou mais em seu nome. E por que a igreja diz então que na Eucaristia ele está realmente presente? É porque aquele não está? Não. Veja. Temos que entender o que significa a expressão que na Eucaristia Cristo está realmente presente. Dizer que Cristo está realmente presente na Eucaristia, pode passar, significa dizer que está presente o Cristo todo. Cristo é corpo, sangue, alma e divindade. Cristo está aqui presente em sua divindade. Cristo está aqui presente em corpo? Cristo aqui está presente em corpo? Não, ele está presente em sua divindade. Mas na Eucaristia está o Cristo todo. O corpo, sangue, alma e divindade. É isso que significa dizer que na Eucaristia Cristo está realmente presente. Ora, não é que na sua palavra ele não esteja. Não é de que onde tiver dois ou mais o seu nome ele não esteja. Significa dizer que na Eucaristia está o Cristo todo. Corpo, sangue, alma e divindade. E é uma música belíssima, pouco conhecida, mas que ela fala exatamente essas palavras. Eu não lembro quem é que canta essa música, não sei se é Shalom, mas ela diz assim: é corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Eu não lembro como é o refrão, tu lembra como é o começo? Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino, é corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Eu fui chamado para falar, fui chamado para cantar, já viram, né? Não dá certo, né? Mas essa música é muito bonita. Ela justamente diz isso, olha que bonito esse refrão. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. Jesus é totalmente Deus, totalmente homem. É o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Essa música afirma justamente isso.
Que na Eucaristia está o Cristo todo. Pode passar. Pronto. E aí a gente pode se perguntar, certo, mas em que momento o pão e o vinho na missa se transformam no corpo e sangue, alma e divindade de Cristo? Em qual momento isso acontece? No começo da missa não acontece isso. E qual é o momento? No momento da consagração. Sobretudo naquele momento que o Padre diz assim: enviai o vosso Espírito Santo. E ele diz mais o resto não. Mas ele não diz assim, que é a hora que toca o sino a gente se ajoelha. Naquele momento que o Padre estende as mãos sobre a hóstia e o cálice, ele diz: enviai o vosso Espírito Santo, derramando sobre elas, e eu não lembro o resto do que ele diz não, o corpo e sangue de Cristo. Eu não lembro o resto mais não. Tentei puxar, mas não vai. Mas naquele momento começa-se a transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. E o nome mais correto não é transformação. A igreja chama isso de transubstanciação. Como é o nome? Transubstanciação. Eita, eu quero ver se sai direitinho. Fala aqui pra mim. Bora. Fala aqui pra mim. Como é o nome? Transubstanciação. Transubstanciação. Ok, não. Deixa eu ver aqui. Transubstanciação. Transubstanciação. Acertou, não tem nem graça. Pera aí, deixa eu ver mais. Chega. Aqui. Transubstanciação. Tá? Seu irmão mandou a senhora falar. Veja o seu amigo aí. Repasse pra ele. Agora sim. Transubstanciação. Bom, gente, só brincadeira, viu? É isso. Então, o pão e o vinho na hora da consagração é aquele momento em que torna-se corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. É a transubstanciação. Vamos aprendendo, viu? Hoje é terça, mas estou dizendo a palavra domingo, né? Como dizia a Padre Jurandir, é a palavra de domingo. Transubstanciação. Por que transubstanciação? Porque a aparência de pão e vinho permanece, mas a substância, a essência é outra. A hóstia e o vinho, depois da consagração, não são mais pão e vinho. Na essência, é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Mas com a aparência, com o véu do pão e do vinho. Continua aparentando ser pão e vinho. Se você beber, vai ter gosto de vinho. Se você receber a hóstia, vai sentir o gosto do trigo. Continua com a aparência de pão e de vinho. Mas na essência, com a transubstanciação, mudou-se a substância. Ali está agora o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Pode passar. Como é possível crer na Eucaristia? Então veja, falamos aqui que a Eucaristia é um dos 7 sacramentos, que a Eucaristia é o sacramento pelo qual Cristo se faz presente no meio de nós. Falamos aqui que Cristo instituiu a Eucaristia na noite da última ceia, que a Eucaristia é um sacrifício, que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o maior dos sacramentos, porque nele eu recebo o autor da graça. Falamos que na Eucaristia Cristo está realmente presente, porque está o Cristo todo, corpo, sangue, alma e divindade. Agora você me diz. Falamos também que na consagração há a transubstanciação, mudança do pão e do vinho na essência para o corpo e sangue de Cristo. Agora você me diz, e como é que eu creio em tudo isso? Como é que eu posso acreditar que realmente isso que você está me dizendo é verdade? Como é que eu posso acreditar? Primeiro, não sei o que estou dizendo, é a igreja. Primeiro de tudo é isso, a igreja é quem nos diz. E a igreja é nossa mãe, nós temos que ser ouvintes sempre da palavra da igreja. São Paulo diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Nela habita a verdade. Então a igreja nos diz uma verdade. Então a primeira coisa é eu escutar a palavra da igreja. E também é preciso ter fé. Foi? Santo Tomás de Aquino nos diz que, como é que eu creio nisso tudo? É fé, gente. É um grande milagre. É fé. A minha fé me faz acreditar na Eucaristia. E também, pode passar, e também os diversos milagres eucarísticos, como o milagre de Lanciano, também nos ajudam a crer na Eucaristia. Agora, um alerta eu faço aqui. Não é preciso
milagre eucarístico nenhum para que eu tenha que crer na Eucaristia. Eu tenho que crer na Eucaristia pela fé. Os milagres eucarísticos, veja como está aqui, os milagres eucarísticos nos ajudam a crer na Eucaristia, mas se eu dependo de acreditar no milagre eucarístico para ter fé na Eucaristia, tem alguma coisa errada. Porque a minha fé na Eucaristia, ainda que não houvesse milagre eucarístico nenhum, pela fé eu creria na Eucaristia. Mas os milagres eucarísticos também nos ajudam a crer. E é eles agora que a gente vai estudar um pouquinho. Bom, falamos um pouco sobre o sacramento da Eucaristia. Vamos entrar agora, depois dessa explicação, verdadeiramente no tema de hoje, para o qual fui convidado, os milagres eucarísticos. Eu não poderia entrar nisso sem antes explicar um pouquinho da doutrina do sacramento da Eucaristia. Posso ir? Pode. Posso? Bom, os milagres eucarísticos. Quem falou pode bem forte, depois eu vou perguntar, viu? Que sabe tudo. Alguém falou pode bem forte, você pode, vá. Já entendi, rapaz, tudinho aqui. Pode ir, vou perguntar depois, viu? Brincadeira. Bom, ao longo da história, a nossa Igreja Católica reconheceu e reconhece diversos milagres eucarísticos, né? Os milagres eucarísticos, gente, tem mais de 1000 anos que aconteceu o primeiro e tem pouco mais de 3 anos que aconteceu o último. São mais de um milênio. A gente nem sonhava em existir. Só nos planos de Deus, né? Só no plano de Deus. Que, aí acho que é o Salmo, né? Que nos diz que antes que nos formássemos no ventre de nossa mãe, ele já nos conhecia, né? Bom, pode passar. E o que é um milagre eucarístico? O que é um milagre eucarístico? O milagre eucarístico é uma intervenção de Deus para confirmar a nossa fé na Eucaristia, para confirmar na nossa fé a presença do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo naquela hóstia e naquele cálice. Deus intervém e realiza coisas extraordinárias com a Eucaristia, para confirmar, olha, é Cristo que está ali. Pode passar. Pronto. Por que acontece também esses milagres eucarísticos? Ora, para também nos mostrar que a igreja não está mentindo. A igreja diz, olha, é o corpo e sangue de Cristo. Vocês sabem que o protestante não crê nisso, mas a nossa fé católica crê nisso. O protestante ceia, mas para ele é uma representação, uma lembrança, né? Eles não fazem uma vez por mês, tomam uma ceia, né? O pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, mas ali para eles é uma representação, uma simbologia. Não é o corpo e sangue de Cristo que está ali, não, é só uma lembrança. Para nós não. É o corpo, é o sangue de Cristo. Por isso que aí a opinião minha, sou contra quando a gente fica, nós católicos, queremos fazer essas representações. Não, vamos fazer uma ceia, o pão e o vinho, só para a gente lembrar. Eu não gosto, a gente não precisa disso. Eu penso assim, não precisamos disso. Nós temos o real, de verdade, sem precisar representar nada, que é Cristo na Eucaristia pela Santa Missa. Pode passar. E também, Deus continua a operar e opera inúmeros milagres eucarísticos para mostrar que Ele é fiel às suas palavras. Ele disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Ora, Ele é fiel às palavras que Ele disse. Ele disse que era o corpo dele, Ele disse que era o sangue dele, e Ele mandou fazer isto. E Ele é fiel ao que Ele disse. E por isso também que ocorrem esses milagres eucarísticos. Bom, vamos ver agora, rapidinho antes, né? Já foi traçado um mapa eucarístico. Se buscou quantos milagres eucarísticos aconteceram na história da igreja. E se fala em mais de 130 milagres eucarísticos ao longo da história da igreja. E aqui, eu não poderia trazer os 130, né? Só se fosse uma vigília, né? A gente fica até 5 horas da manhã aqui e ia ter muita palma, viu? Ia ter que ter muita palma, a gente fica aqui até 5 horas da manhã vendo um por um, não era não? Mas vou trazer aqui os principais milagres eucarísticos para vocês. Mas aí fica o registro que já houveram mais de 130 milagres eucarísticos. Pode passar. Não durma não, viu?
Encoste não. Eu vou mandar bater palma. Já se encostou por ali. Não encoste não. Bom, gente, primeiro milagre eucarístico que a gente mais conhece, o milagre eucarístico mais famoso, é o milagre eucarístico que aconteceu em Lanciano. Pode passar, viu? É o milagre eucarístico que aconteceu na cidade de Lanciano, lá na Itália, no ano de 700. Nós estamos em 2019. No ano de 700 aconteceu o milagre eucarístico de Lanciano, né? Um monge, ele estava celebrando a missa, e quando ele terminou as palavras da consagração, isto é meu corpo, isto é meu sangue, eis o mistério de fé, lá no final quando se diz, quando ele terminou a consagração, a hóstia se transformou em carne e o vinho se transformou em sangue. E aí, em 1970, foi feito o exame desse corpo e desse que está até hoje, viu? Foi lá no ano de 700, mas até hoje está intacto. A gente não, o povo, as pessoas quando morrem, com 2 anos, vai se retirar, só tem o quê? Osso, né? Assim, consumiu-se a carne toda. Mas, desde o ano de 700, estamos em 2019, está intacto essa hóstia e esse vinho se transformaram em corpo e sangue de Jesus. E em 1970, com a ciência já bem avançada, foi feito um estudo deste corpo, deste sangue e desta carne, e aí se constatou, veja que bonito, que a carne era pertencente a um músculo do coração. Veja que bonito, veja de onde era, veja de onde é essa carne, essa hóstia que se transformou em carne. Essa carne era de um pedaço do coração, um músculo do coração. Vivo, né? E um músculo vivo com glóbulos Um músculo brancos vivo. e vermelhos. Um músculo vivo. E não apresenta nenhuma lesão, como se tivesse sido cortado de alguém. Ah, não, isso é mentira. Cortaram um pedaço de carne e disseram que foi a hóstia. Não. O estudo comprovou, fez, é tão fininho, não tem nenhuma marca de lesão que demonstre que alguém cortou um pedaço de carne e colocou aqui para dizer que virou em carne. Não tem como, não tem lesão nenhuma. Perfeito, é perfeito. O estudo também comprovou, pode passar. O estudo também comprovou que o sangue presente tanto na carne como no vinho, como no sangue, o qual o vinho se transformou no cálice, eram pertencentes ao grupo AB. Jesus era judeu, um sangue comum dos judeus, um tipo comum para os judeus, o sangue do tipo AB. E o mesmo que foi encontrado no Santo Sudário. Santo Sudário é aquele pano em que revestiu Jesus, né, quando ele foi sepultado. Pode passar. E, como eu disse, apesar de ser muito antigo, a carne e o sangue estão lá intactos. Pode passar. Pronto, olha aqui. Estão lá hoje, eu não sei o nome do lugar, mas acho que estão lá na cidade de Lanciano ainda, até hoje. Chega, né? Chega. E está lá para ser adorado. Até hoje está lá. Aqui é a hóstia que se transformou em carne. Aqui é a carne. E aqui, no cálice, estão o sangue, né? O vinho que se transformou em sangue. Está aqui. Está hoje lá na cidade de Lanciano, até hoje para adoração. Pode passar. Aqui também outra foto. Olha aqui. A carne e o sangue. Pode passar. Se tem mais algum. Não. Outro milagre. E aí, eu acho que o tempo dá. Eu queria falar com bem atenção esse outro milagre eucarístico para vocês. Foi o milagre que aconteceu lá em Bolsena, também na Itália, no ano de 1263. O que é que estava acontecendo nesse período? Mais ou menos no ano de 1100, havia um grupo conhecido por cártaros, né? Ou também chamado de albigenses. E o que é que esses eram católicos? E o que é que esses cártaros diziam? Lá no ano de 1100, eles diziam assim, olha, qual foi a heresia que eles falaram? Porque foi uma heresia. Eles disseram, olha, esse mundo material, quem criou foi o diabo. Deus não criou esse mundo material, não. Quem criou esse mundo material aqui foi o diabo. Não foi Deus que criou, não.
Então a gente tem que se desprender da nossa matéria, das coisas materiais, e vamos buscar uma vida cada vez mais espiritual, porque quem criou essas matérias aqui foi o diabo. E isso é uma heresia, porque quem criou tudo foi quem? Deus. Tanto criou e no final ainda olhou e disse, e viu que tudo era bom, né? Então isso é uma heresia. O que é uma heresia? É algo que falta com a verdade da fé, vai de encontro à verdade da nossa fé. E eles diziam isso. E essa heresia que eles falaram se refletiu na Eucaristia, porque eles disseram, olha, todo mundo material, tudo que é matéria, foi o diabo que criou. A hóstia e o vinho são matéria. São feitos de uva e de trigo, é uma matéria. Se é matéria, foi o diabo que criou. Então, Jesus não pode estar presente naquele corpo, naquele sangue, naquele pão e naquele vinho, não. Jesus jamais estará na Eucaristia. Ainda se eu falar besteira, tu me corrige aí. Tá com a cara assim, eu tô falando uma coisa errada, né? Pode dizer. Então, esses cártaros, os albigenses, diziam, olha, Cristo não está na Eucaristia, não. E aí, tinha um papa, o papa dessa época era o Papa Urbano IV. E aí o Papa Urbano IV, peraí, viu? Me ajudem, por favor. Foi a mesma pessoa pela segunda vez, na terceira eu entrego. E aí, Papa Urbano IV, ele estava atento a isso que estava acontecendo na igreja. Ele estava preocupado com essa heresia que dizia que foi o diabo que criou as coisas materiais e que, portanto, a hóstia e o vinho, por ser material, Cristo não podia habitar lá. E aí o Papa Urbano IV pedia a Deus uma resposta. Ele sabia que isso estava acontecendo, que essa heresia estava se difundindo. E ele pedia a Deus, o que é que eu faço? Ele sabia que não era verdade. Mas aí, o que é que eu faço para enfrentar isso? E aí uma primeira resposta veio de uma santa chamada Santa Juliana. Santa Juliana foi da época de Papa Urbano IV, era uma religiosa, e ela teve visões em que Jesus pedia para que fosse instituído uma festa em honra à Eucaristia. E aí Santa Juliana mandou para o Papa Urbano IV, olha, eu estou tendo essas visões que Jesus está pedindo para que seja instituída uma festa em honra à Eucaristia. E aí o Papa Urbano IV ouviu essa primeira resposta, para isso é uma resposta de Deus, para o que a gente precisa para enfrentar a heresia dos cártaros. E aí, só que, veja, ele tinha acabado de ouvir isso que Santa Juliana tinha falado. Não tinha, ele era o Papa. E instituiu uma festa para o mundo inteiro, é algo muito sério. Então ele ouviu, guardou no coração, mas ele ainda ficou em dúvida. Será que é verdade mesmo essa visão que ela teve? E aí ele continuou rezando para ter, Senhor, me confirma o que é que eu faço diante dessa heresia, me dá mais uma resposta, me mostra. É feito a gente às vezes, né? Jesus mostra que tem que escancarar, né? Às vezes ele mostra, mas tem gente que ele tem que escancarar para poder entender, né? Então, e a outra resposta que o Papa precisava foi quando tinha um padre, tu pode passar, por favor? A senhora pode passar, por favor. O padre Pedro, ele era um padre que tinha sido contaminado com a heresia dos cártaros. Esse padre Pedro de Praga, não é o padre Pedro da gente não, viu? É o de Praga. O padre Pedro de Praga, ele trava a língua, né? Pedro de Praga. Depois de transubstanciação, ó, já tem um aqui falando, como é? Pedro de Praga. Pedro de Praga. Ah, tá certo. Pedro de Praga. Então esse padre Pedro de Praga, falo mais não, viu? Eu não consigo mais não. O padre Pedro de Praga, ele foi contaminado com a teoria albigense e ele também estava em dúvida. Será que Cristo está mesmo na Eucaristia? Ou será que aquilo que os albigenses falaram, que a matéria foi o diabo que criou, então Cristo não pode estar naquela matéria da hóstia e do vinho realmente? Será que os cártaros estão certos? E ele, nessa dúvida, ele fez... ele estava em Praga, ele fez, eu vou para Roma, porque a verdade está em Roma. Veja que bonito, eu cheguei a me arrepiar. A verdade está em Roma, está lá está o Papa. E ele fez, eu vou para lá, porque lá eu sei que eu vou conseguir tirar essa minha dúvida. E o padre Pedro foi
caminhando, aliás, não sei se ele foi caminhando, não. Eu sei que ele foi em direção a Roma. E aí, Padre Pedro, um momento, ele parou na cidade de Bolsena, né? Bolsena era já perto de Roma. Ele parou lá em Bolsena para descansar, para no outro dia continuar a viagem. E aí o padre ficou lá em Bolsena e no outro dia de manhã cedo, apesar das dúvidas dele, ele não parou de celebrar a Eucaristia, não. E aí no outro dia, lá em Bolsena, de manhã cedo, eu estou me arrepiando de novo, minha gente, a história é bonita para mim, pelo menos. E aí no outro dia de manhã cedo, ele celebrou a Eucaristia e quando ele terminou as palavras da consagração sobre o corpo de Cristo, e ele ergueu, não fala, né? Isto é meu corpo, que será entregue por vós, e o padre ergue. Naquele momento que ele ergueu, a hóstia começou a sangrar. Ela não se transformou em carne, mas a hóstia começou a sangrar. E ela sangrou tanto, e ele pegou o corporal. Sabe o que é o corporal? Aquele primeiro pano que o padre abre, e aí ele bota o cálice, a âmbula, todos os materiais em cima. É o primeiro paninho que ele abre em cima do altar. Ele pegou o corporal para estancar aquele sangue, mas era muito sangue. Era tanto sangue que ultrapassou a toalha do altar e manchou o altar, que era de mármore. E o mármore absorve esse sangue. Tanto é que até hoje esse altar está preservado e você vê no altar mancha mesmo do sangue, porque ele ultrapassou as toalhas e manchou o mármore do altar. E começou a sangrar, e aí o padre Pedro não sabia o que fazer, pediu ajuda a outros padres vieram, ajudaram ele. Sangrou tanto que eles ainda saíram pela igreja, ainda caiu gotas de sangue no chão, que também está lá na igreja, até hoje quem quiser ver está lá. E aí, os outros padres que ajudaram a ele, mandaram avisar o Papa Urbano IV. Papa Urbano IV, quando ouviu isso, Papa Urbano IV estava em Orvieto. Papa Urbano IV não estava em Roma, estava em Orvieto, que é perto da cidade de Bolsena. Papa Urbano IV, ao saber da história, mandou um bispo ir lá saber o que é que tinha acontecido. E o bispo foi lá em Bolsena e viu o corporal ensanguentado, viu aquela hóstia que tinha sangrado. E aí decidiu levar para Orvieto, onde estava o Papa, o corporal cheio de sangue. Só que o Papa Urbano IV, ele estava tão sedento por uma resposta de Deus para saber o que fazer contra a heresia albigense, que ele também, de lá de Orvieto, pega o cavalo e vem encontra o bispo. Não tinha carro naquela época, né? Então o bispo foi de carruagem e o Papa Urbano veio de cavalo. E os dois, no meio do caminho, se encontram e param. E aí o bispo desce da carruagem, mostra o corporal ao Papa Urbano IV. E o Papa, naquele momento, ele se ajoelha diante do corporal e pronuncia as palavras em latim: Corpus Christi. E aí, por que eu quis contar toda essa história a vocês? Porque foi a partir daí que o Papa Urbano IV tinha certeza, para combater a heresia albigense, que diz que Cristo não está na Eucaristia, e confirmar a visão de Santa Juliana, e diante de Cristo aqui, e diante do sangue que eu vejo neste corporal, ele instituiu a festa lá em 1263, que até hoje a gente celebra, Corpus Christi. É daí que vem hoje, não é bonito, minha gente, essa história? Eu pelo menos acho muito bonito. É daí que vem a nossa solenidade de Corpus Christi. O Papa, ao ver aquele corporal, proclama Corpus Christi, o corpo de Cristo. E aí, só a título de curiosidade, Santo Tomás de Aquino, santo é errado. É Santo Tomás de Aquino. Vocês sabem, rapidinho, vocês sabiam que o santo, quando começa com a vogal, a gente bota o nome santo. E quando começa com a consoante, bota o nome São. Por isso que é Santo Antônio, porque Antônio começa com a vogal, aí chama Santo, Santo Antônio. Mas quando começa com uma consoante, a gente bota São. Por isso que é São Francisco de Assis e não Santo Francisco de Assis. É o costume que a gente usa assim. Agora, só Tomás de Aquino, que era para ser São, mas não é. Ele ficou conhecido na igreja como Santo Tomás de Aquino, apesar de começar com uma consoante. Então tá errado ali, é Santo Tomás de Aquino. É o único que ficou com o nome Santo Tomás de Aquino. Então Santo Tomás de Aquino, ele
compôs a celebração da festa de Corpus Christi. Até hoje, a gente vive uma missa que foi feita por um grande doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino. E aí, imagem, isso aqui é o altar de mármore. Olha aqui a mancha de sangue que fez no altar. Está lá em exposição. Acho que está em Orvieto, não lembro onde exatamente. Olha aqui a mancha. Pode passar. Aqui o corporal também. Todo ano no dia de Corpus Christi eles saem com esse corporal com as manchas de sangue em procissão no dia de Corpus Christi. Pode passar. Aqui, uma gravura que mostra o momento em que o bispo e o Papa Urbano IV, o Papa Urbano IV, diante do corporal, se ajoelha e diz Corpus Christi. Pode passar. Outro milagre eucarístico, Ferrara, na Itália. Pode passar. Esse milagre eucarístico, foi o Padre Pedro e mais 3 sacerdotes. Eu vou passar mais agora um pouquinho mais ligeiro. Eu queria falar muito a vocês de Lanciano, e especialmente esse que eu falei de Orvieto, que foi o que instituiu a festa de Corpus Christi, Bom, aqui teve esse de Ferrara na Itália, que o Padre Pedro e mais 3 sacerdotes celebravam, e quando eles partiram o pão consagrado, a hóstia se transformou em carne e saiu um fluxo de sangue tão forte que chegou a manchar o teto da igreja. Vocês sabem que é alto, Veja, feita a nossa, que é bem alto. Aí quando ele partiu, se transformou em carne, aquela hóstia, e saiu um sangue assim que manchou o teto do altar. Até hoje também, quem quiser pode ver essas manchas de sangue que foi guardada. Próximo. Aqui, o corporal também, que foi melado com sangue. Até hoje também está preservado. Outro milagre eucarístico, Cena, pode passar. Pronto. Esse milagre eucarístico, um padre ele tinha que dar comunhão a uma pessoa que estava enferma. E ele estava meio apressado, então ele pegou um livrinho chamado Breviário e botou a Eucaristia ali dentro daquele livrinho. A gente sabe, quem é ministro da Eucaristia sabe, Dona Marlene? Que ele bota na teca, chama teca também aquele que usa assim como um colar também. Você bota assim, da teca, A Eucaristia tem que ser guardada dentro de um recipientezinho, um objeto de luxo chamado teca. E aí ele estava tão apressado que botou no livro. Botou de maneira indevida. E aí quando ele vai dar essa hóstia, essa comunhão a esse enfermo, que ele abre, a hóstia tinha se transformado em sangue e tinha manchado todo o breviário. Pode passar. Tá aqui, as imagens, Isso aqui é um pedacinho do papel do livrinho que ele tinha e a mancha de sangue que foi feita. E aí vocês podem dizer assim, olha, a gente viu o milagre do ano de 700, 1200, a gente pensa logo o quê? Vamos lá. Esse povo era ignorante nessa época, esse povo não sabia de nada ainda. Então, vamos trazer um milagre recente, Polônia. Curioso, Polônia, terra de São João Paulo II. Polônia, no ano de 2013, agora, pertinho da gente, lá também aconteceu um milagre eucarístico. O padre, no Natal de 2013, uma hóstia caiu no chão, na paróquia, e aí para não deixar nenhum fiel consumir aquela hóstia, ele colocou ela dentro de um recipiente com água e deixou lá para que fosse dissolvida pela água. Só que aí, alguns dias depois, ele voltou lá para ver e essa hóstia não tinha sido dissolvida. E nela tinham algumas manchas vermelhas na Eucaristia, manchas de sangue. Olha aqui. Pronto. Aí quando foi em fevereiro de 2014, ele pegou um fragmento dessa hóstia e foi estudar. Vamos entender o que é essa mancha vermelha. E aí mandou para estudos, pode passar. E o resultado dos estudos foram o seguinte: olha, de onde é? De novo, do coração. Igualzinho aquele milagre de Lanciano. Era o músculo do coração. O tecido é de origem humana e apresenta sinais de sofrimento. Cristo sofreu, gente, para morrer por nós. Olha aqui, como ficou quando ele botou na água. Apareceu essa manchinha de sangue, Também um milagre eucarístico. Pode passar. Turim, na Itália. Pode passar. Pronto. Gente,
milagres eucarísticos não são só a transformação da hóstia e do vinho em carne e sangue, não. Milagres eucarísticos são fenômenos extraordinários, né, fora do normal, né, que Deus faz para aumentar a nossa fé, mas nem todos transformam a hóstia e o vinho em corpo e sangue, não. Há diversos tipos de milagres eucarísticos. Esse aqui, por exemplo, agora, vou mostrar outros tipos a vocês. Esse aqui, o milagre eucarístico se deu porque lá em Turim roubaram um ostensório que estava com Jesus Eucarístico no ostensório. Roubaram esse ostensório. Ladrões foram e roubaram. E aí quando eles saíram na carruagem. Quando chegou na altura de uma igreja chamada São Silvestre, o cavalo parou. E quando ele parou, esse ostensório com o corpo de Cristo caiu no chão. E aí nesse momento, esse ostensório sozinho se levantou dos ares. O bispo foi chamado para ver aquilo, e quando o bispo chegou, aquele ostensório caiu, mas aquela hóstia continuou lá, nos ares. Até que ele trouxesse um cálice, para que quando ele levou o cálice, a hóstia foi voltando ali para dentro do cálice e foi guardada. Um outro tipo de milagre eucarístico. Também temos outros, pode passar. Outro milagre também em cena lá na Itália. O que aconteceu aqui? Também hóstias foram roubadas no ano de 1730, roubaram a âmbula, onde ficavam as hóstias, e jogaram as hóstias no chão. Essas hóstias depois foram achadas no meio do dinheiro, de uma pessoa que recebia esmolas. E aí pegaram essas hóstias, né? Eita, achamos as hóstias. Pegaram, limparam essas hóstias e guardaram lá no sacrário para que fosse consumida pelo tempo. A hóstia é feita de trigo, então o tempo consome. É igual o pão, se não é consumido pelo tempo, né? Se esfarela até se acabar. E aí, depois, foi passando o tempo, e aquela hóstia não se consumiu. Resultado, de 1730 até hoje, elas estão em perfeito estado. Pode passar, que a gente vai ver a foto agora. Perfeito estado. E ela ficou limpinha, né? Limpinha. Isso, perfeito estado ela ficou. Até hoje ela está em perfeito estado. Apesar de ser feita de trigo, não se consumiu pelo tempo. Um outro tipo de milagre eucarístico, e aí vamos lá, né? A gente viu milagres eucarísticos antigos, vimos um milagre eucarístico recente na Polônia, vimos outros tipos de milagres eucarísticos, mas vimos todos os milagres da Europa. Aí a gente, sobretudo pernambucano, quer saber logo, né? Teve algum aqui? Né? Pernambucano gosta, é mania de grandeza, né? Tudo da gente é assim, né? Teve algum aqui em Pernambuco? Não, não teve. E também não achei relato de nenhum no Brasil. Tem algum no Brasil? Né? Fátima, o sol, né? Não, mas Fátima é Portugal, né? Teve em Minas Gerais, naquela última barragem de 2015, que quando teve. Certo. Aí a igreja ficou quase até o teto, aquela lama, sal. E dentro do sacrário, estava lá o Eucaristia com um paninho intacto. Intacto. A lama até em cima, só quando eu abri o sacrário, estava lá intacto, com um paninho branco. Só não tinha achado nenhum no Brasil, mas tem esse aqui, ó, falou então. O Eduardo de Santa Bernadette foi onde? Não, mas Santa Bernadette ali é uma aparição da Nossa Senhora de Lourdes, em Lourdes. Ficou incorrupto. Lourdes, na França. Não é um milagre eucarístico, não. Santa Bernadette não ficou incorrupto. O corpo de Santa Bernadette ficou incorrupto, né? Está incorrupto até hoje. Também um milagre Não sei se a gente pode caracterizar como milagre eucarístico, não. Um dos 5 milagres, não. Eucarísticos, acredito que não. Ainda se souber, me ajude. Isso aí realmente não. Não, né? Não. Não, é só o corpo dela que tá. Sim, vamos lá. Mas teve um aqui também na América Latina, na Colômbia, em 1906, depois de um grande terremoto, né? E que ia destruir tudo, lá na ilha de Tumaco. O padre chamou o povo daquela ilha, pegou o ostensório com Cristo Eucarístico, foi lá, levou todo mundo para a praia, e aí as ondas já estavam se preparando para arrasar com tudo. Vocês sabem como é maremoto, né? Que quando arrasa, a gente viu há poucos anos, né? Quando acontece o terremoto lá no mar, né? O chamado maremoto, as ondas vêm com uma força e sai destruindo tudo. Então, estava tudo sendo destruído. Mas esse padre levou o povo para a Colômbia, pegou a Eucaristia no ostensório, ergueu
diante do mar, fez o sinal da cruz e aquela onda que estava se formando, no mesmo momento, se acalmou, voltou para os lugares e nada foi mexido. Isso me lembra uma passagem bíblica que diz mais ou menos assim, né? Quem é este que até o vento e o mar acalmam? Acho que é algo assim a passagem bíblica que diz, né? De Jesus. Quem é este, né? Que até o vento e o mar conseguem acalmar. É um outro tipo de milagre eucarístico. Pode passar. Ah, sim, pode passar mais um aí. Fala-se também em 2 milagres eucarísticos. Duas pessoas que foram milagres eucarísticos vivos, né? Martin Robin, uma francesa, alimentou-se mais de 40 anos apenas de Eucaristia. Ela não comia mais nada. Viveu 40 anos apenas se alimentando de Eucaristia. E Teresa Neumann, também na Alemanha, por mais de 36 anos, somente se alimentou de Eucaristia. Somente. Passa por mais. Ah, sim, volta um pouquinho aí, só um pouquinho. Rapidinho, para ninguém ver o que é. Voltou? Aí, deixa assim. Tá. Primeiro, me ajudem aí, por favor, me ajudem. Primeiro. Tá faltando. Vocês não estão sentindo falta de nenhum milagre eucarístico, não? Não sei se vocês conseguiram ler. Não estão sentindo falta de nenhum, não? Não fale não, viu, Val? Não estão sentindo, não? Falta de nenhum milagre eucarístico? Não? Como é o nome dessa capela aqui? De Pádua, né? Santo Antônio de Pádua. Gente, então você tem falta de nenhum. Nem estando na capela de Santo Antônio de Pádua. Pois Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua aqui? Isso. Eu sou péssimo demais, mas é Santo Antônio de Pádua, né? Eu fico trocando com São Francisco de Assis, mas é óbvio que seria ele, né? Chama na capela dele. Santo Antônio de Pádua também foi autor de um milagre eucarístico, viu? E vocês da capela, se não sabiam, vão saber agora. Podem ir lá em Toulouse, na França, em 1227. Estava lá Santo Antônio pregando sobre o sacramento da Eucaristia, pregando sobre que Cristo estava presente, pregando sobre o Santíssimo Sacramento. E quando ele estava pregando, um homem se levantou, não acreditando que Cristo estava na Eucaristia. Pode passar. E eu vou ler para vocês o diálogo. Aí o homem disse assim, disse a Santo Antônio de Pádua: o Senhor pode discursar durante horas, mas a verdade é que os fatos reais estão contra os seus argumentos. É impossível que Cristo esteja presente na hóstia consagrada. Aí Santo Antônio respondeu: que problema há no corpo de Cristo está velado pelas aparências do pão e do vinho? Pode passar. E o Senhor, incrédulo, responde a Santo Antônio, né? Não há problema. Contudo, se Cristo está presente nesta hóstia, sua presença deveria ser sentida por todas as criaturas viventes. Então pegarei minha mula e na próxima missa estaremos aqui diante da hóstia, e se a mula a respeitar, acreditarei no Senhor e na sua fé. Santo Antônio, olha, Santo Antônio ia desafiar Jesus, né? Mas Santo Antônio recebe a inspiração divina que devia concordar, ele faz, está certo. Então aquele homem não acreditou, ele disse: eu vou trazer minha mula. E se minha mula se curvar diante da hóstia, eu acredito. O que Santo Antônio fez? Traga. Santo Antônio Cabra Macho fez: traga para você ver. Pode passar. Pronto, aí isso aí não preciso ler não. E aí passou-se 3 dias, esse homem de propósito deixou a mula sem comer 3 dias, para deixar ela com fome. A mula estava virada, não obedecia a ninguém, com raiva. E aí chegou o dia da missa. O povo foi para assistir a missa e para ver também se o negócio ia dar certo ou não, não é verdade? Se juntou, e aí Santo Antônio caminhava com o Santíssimo Sacramento e todos os católicos se colocavam rezando. Aí o homem chegou com a mula dele, a mula com raiva, porque estava com fome. Mas quando a mula chegou diante do Santíssimo Sacramento, a mula dele se ajoelhou. E na hora, o Senhor, que era infiel, acreditou na Eucaristia, e todos os demais também que viram isso acreditaram também na Eucaristia. Essa é a história de
Santo Antônio de Pádua, viu? Santo Antônio de Pádua, autor, também participante de um milagre eucarístico. Pode passar. E estava furiosa. Olha aqui uma imagem, ó. Ele não botou capim, não foi? Olha aqui uma gravura, ele botou né? capim, a história eu já escutei. Conte, né? Sim, diga. E ele tinha botado, o rapaz tinha botado capim pra ela Aqui. também. Como ele estava 3 dias com fome, mas ele não foi comer o capim. Ele se ajoelhou Diante da hóstia. Diante daqui, ó. Diante do ostensório de Santo Antônio de Pádua com ostensório. Pode passar, por favor. Eu acho que... pode passar tudo. Outros milagres eucarísticos. Acho que tem mais um. Pronto. Só voltar um pouquinho. Outros milagres eucarísticos. Gente, são mais de 130. Só deu para trazer alguns aqui para vocês. Então tem vários e vários outros aí, ó. Eu trouxe só mais alguns para vocês verem aqui alguns exemplos de outros, né? Portugal, no México, em Buenos Aires. Um desses de Buenos Aires foi atestado pelo Papa Francisco. E na época, o Papa Francisco era bispo lá de Buenos Aires. Pode passar, que eu terminou. Perfeito. Tem uns minutinhos, né? É até 9h10, né? Pronto. Gente, faltava explicar a vocês uma coisa. Aí aqui tem hóstia que sangra nos Estados Unidos. Olha aqui a imagem. A hóstia, estão vendo as manchas vermelhas? Aqui, pode passar. O que foi que aconteceu? Durante a comunhão, um membro da paróquia devolveu ao padre uma comunhão que tinha sido dada a uma criança, só que ela não consumiu porque ainda não tinha feito a primeira comunhão. Aí o padre novamente pegou a hóstia e colocou dentro d'água para que essa hóstia se dissolvesse. Pode passar. Depois de vários dias, a hóstia apresentou algumas manchas vermelhas. E os paroquianos disseram logo, olha, essa hóstia parece estar sangrando. Né? Passa de novo, por favor. Não lembro se... pronto. Aí a diocese lá dos Estados Unidos, eu não sei falar esse nome não, viu? Salt Lake City, publicou o resultado da sua investigação sobre o milagre eucarístico. Não, segura um pouquinho aí. Então veja, lá nos Estados Unidos, né, uma criança não consumiu a hóstia porque viram que ela tinha feito a primeira comunhão, devolveu ao padre, o padre botou na água para se dissolver, e depois de alguns dias aquela hóstia apareceu vermelha. Aí o bispo dos Estados Unidos fez um estudo sobre essa hóstia com essas manchas vermelhas. E aí, pode passar. Veja qual foi o resultado que ele chegou. A cor vermelha aqui foi devido ao mofo de pão e não a um milagre. Pode seguir. E a diocese disse, que toda missa é milagrosa e falou da necessidade que os católicos evitem especulações sobre supostos milagres. Por que é que eu quis trazer essa situação para cá? Para que vocês vejam que não é algo aleatório, não. Transformou... Fala um negócio, como é que eu posso não? Eu posso. Falar sem microfone. Não é feito em alguns lugares por aí, que chega uma pessoa dizendo que teve milagre, consegue logo o microfone lá para frente e vai logo falar. Na Igreja Católica não é assim, não. A Igreja Católica estuda, ela tem todo um zelo. E eu trouxe essa história para vocês verem o zelo da Igreja. Então acreditem nos milagres eucarísticos, porque aqui o bispo podia, né? Se não fosse um bispo sem cuidado, gente, transformou. Milagre. Não. A Igreja Católica ela é cuidadosa. Para testar um milagre, ela toma muito cuidado, ela estuda. Cientificamente, inclusive. Ele estuda cientificamente, e se não tiver resposta científica, acho que pode dizer que é um milagre. E eu já ouvi falar que eles pegam cientistas não não católicos. O de Lanciano, por exemplo, eles mandaram fazer os testes, não disseram nem do que se tratava. Testa essa carne. Não disseram nem não disseram nem a história, para não ter influência nenhuma. E aí eu estou mostrando isso aqui a vocês de uma situação que não é um milagre eucarístico, só para que vocês vejam o cuidado que a igreja tem de dizer se é ou se não é. E aqui, tranquilamente, o bispo sabiamente estudou e viu que não era. E aí divulgou, olha, isso aqui não foi. Aqui o mofo deu essa cor avermelhada, segundo os testes científicos. Então a igreja sempre trabalha com muito cuidado antes de anunciar um milagre eucarístico. Pode ir.
Claro, aqui é só umas referências, né? De onde eu tirei todas essas informações. E é só rapidamente para falar para vocês, quando forem buscar alguma informação na internet, procurem sites confiáveis, católicos. Canção Nova, site da Cleófas, Padre Reginaldo Manzotti, o AC Digital também é bem confiável, o Padre Paulo Ricardo é confiadíssimo, podem estudar por ele. Wikipédia né? não, né? Wikipédia não vão para Wikipédia, não vão para Wikipédia. Então, alguns sites que são confiáveis, que você pode estudar sobre coisas, sobre a Igreja Católica. Alguma dúvida? Deu para entender? Então, em resumo, posso resumir? Em resumo, vimos o sacramento da Eucaristia, vimos que o sacramento da Eucaristia é um dos 7 sacramentos e, portanto, por ser um sacramento, é um sinal que Cristo nos deu para produzir uma graça. Vimos que Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia na noite da última ceia. Vimos que a Eucaristia é um sacrifício, porque ela relembra e torna presente a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Vimos que a Eucaristia é o principal dos sacramentos, porque por ela recebemos o próprio autor da graça. Vimos que Cristo está realmente presente na Eucaristia, porque está o Cristo todo, corpo, sangue, alma e divindade. Vimos que para crermos na Eucaristia, o necessário é ter fé. E os milagres, como os milagres eucarísticos, também nos ajudam a crer. Vimos alguns milagres eucarísticos, o famoso milagre de Lanciano. Vimos o milagre de Orvieto, que foi o milagre que deu origem à festa de Corpus Christi. Vimos que há milagres eucarísticos em que a hóstia e o vinho se transformam em carne e sangue. Vimos outros, como o milagre de Cena, em que na verdade o milagre é aquela hóstia ficar intacta até hoje. Vimos o milagre eucarístico também, cujo o participante é Santo Antônio de Pádua, que dá o nome a essa capela, onde o milagre foi a mula ter se curvado, ter reconhecido que ali diante dela estava Jesus Eucarístico. E vimos também o cuidado que a igreja tem antes de anunciar algo, não só os milagres eucarísticos, qualquer outro milagre. Ela tem muito cuidado para poder anunciar que era um milagre. Amém? Amém. Cadê o... Vamos ficar de pé? E sei que vocês já rezaram no início, mas como a gente falou, né? O segredo para eu crer na Eucaristia é ter fé. E aí, só para a gente encerrar e fazer dessa música final a nossa oração, aquela música que diz assim: Senhor, quando eu te vejo no sacramento da comunhão, eu sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, que esfria a minha cabeça e acalma meu coração. Esse mesmo Jesus que também acalmou aqueles mares furiosos da Colômbia, no milagre eucarístico da Colômbia. E vamos juntos fazer dessa música a nossa oração. Senhor, quando te vejo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir, sinto o céu se abrir, e uma luz a me atingir, e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, Quero te louvar na alegria do sofrimento, na alegria do sofrimento. e se em meio à tribulação, E se em meio à tribulação, eu me esquecer de ti. eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com tua luz. Ilumina minhas trevas com tua luz. Bem bonito, Jesus, fonte de misericórdia. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus,
silêncio com suas palavras, possa ir orando e dizendo até aquelas palavras: Senhor, eu creio na Eucaristia, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vem, Senhor Jesus, vem sobre esta capela, vem sobre este lugar, vem sobre esta capela de nome de Santo Antônio de Pádua, onde diante dele aconteceu o milagre eucarístico. Vem, Senhor Jesus, vem em nós, envia o vosso Espírito Santo para que Ele nos auxilie, para que Ele venha em nós aumentar a nossa fé. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé em Ti. Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Eu creio que Tu estás presente na Eucaristia, mas tantas vezes, Senhor, eu fui para a missa só por obrigação. Tantas vezes eu fui para a missa para encontrar alguém. Tantas vezes eu fui para a missa para fazer daquele lugar o meu encontro com a comunidade e não o meu encontro contigo. Tantas vezes, Senhor, eu fui para a missa e só conversei. Tantas vezes eu fui para a missa e só olhei para o relógio querendo que acabasse para ir embora. Tantas vezes, Senhor, apesar de tantas provas do Teu amor, apesar de tantas provas de Tua presença na Eucaristia, apesar de Tu mesmo teres dito que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tantas vezes eu fui incrédulo. Tantas vezes eu não tive a devida fé com a Tua presença na Eucaristia. Tantas vezes, Senhor. Mas eu te peço que aumentai a minha fé. Meu Senhor, eu creio, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Vamos dizer juntos: meu Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E mais uma vez, bonito, vamos cantar essa música do início. Senhor, quando eu te vejo no sacramento da comunhão, Sinto o céu se abrir, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esfriando minha esquentando meu cabeça, coração. esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, Quero te na louvar alegria do sofrimento, na alegria do sofrimento, e sem meio à e tribulação. sem meio à tribulação. Eu me esquecer de ti, Eu me esquecer de ti. ilumina minhas trevas com tua luz. Ilumina minhas trevas com tua E luz. bem bonito pro céu ouvir: Jesus, Jesus, Fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de chego muitas vezes Chego muitas
rosto divino do homem, Jesus, rosto humano. Só vocês, sem violão. Jesus, fonte de misericórdia. Jesus, Fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Viva Jesus! Amém? Brinque comigo não, passei 5 minutos só. Gente, vamos rezar em agradecimento pela vida de Dudu. Estenda as suas mãos sobre ele. Agradece a Virgem Maria por tudo aquilo que ele falou. Vá falando, vá agradecendo a Virgem Maria por toda a sua saúde, todo o seu ensinamento, a sabedoria que Deus lhe concedeu, todos os dons, Senhor, que o Senhor derramou e continue a derramar sobre a vida dele, sobre a sua missão. Revigora, Senhor, todo o seu apostolado, a sua evangelização, por onde ele for, Senhor. Levanta, Senhor, esse dom, Senhor, que ele tem, para que ele possa pastorear muitos e muitos, Senhor. Possa levar muitas pessoas a te amar. Bendito seja Deus, Senhor, por todo o seu sim às missões, ao serviço de Deus, ao teu serviço, ao teu amor. E que muitos, Senhor, passem a te amar através do seu testemunho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? amém. Isso. Gente, rapidinho, prometo. Eu sei que está longe ainda, mas eu não sei quando é que eu vou ter outra oportunidade de vir aqui. E vocês, como são a Escola da Fé e tem esse carisma, né, de formação, no dia 7 de abril, a Crisma está organizando a sua Expo Católica, né? E no dia 7 de abril, lá na Matriz, pela manhã, de 8 às 11 e à tarde, 4h30 às 7h30, né? Estarão lá os crismandos de nossa paróquia toda, no dia 7 de abril, na frente da Matriz, para falar sobre a vida dos santos. Eu vejo que vocês toda semana têm uma tarefa de falar de um, né? Pronto. Lá, se forem, vão conhecer um monte, um dia só. E outra coisa que eu queria falar, rápido, prometo. Quero agradecer muito por ter estado aqui, junto com vocês. E eu estou muito feliz porque essa é a segunda vez na minha vida que eu dou uma formação. Só fiz isso uma outra vez, já faz uns 2, 3 anos. Então, é uma alegria para mim ter essa segunda oportunidade. Mas vai chamar lá. De estar dando uma formação, é isso. E muito obrigado por terem ouvido, obrigado pela paciência e desculpem alguma coisa, viu? Amém. Posso chegar, gente, rapidamente?